Em paz, meus amados irmãos e amigos. Os irmãos sabem em que circunstâncias estamos fazendo essa transmissão. Obviamente, pelo problema, pelo coronavírus que assola o mundo e também o nosso país. Nesta oportunidade, eu gostaria de convocar toda a nossa igreja para orarmos por nossa nação e pelo mundo. Nesse período, nós devemos ser obedientes às leis de nosso país, às instruções de nossas autoridades. Além disso, orar pelos nossos representantes, especialmente pelo Ministério da Saúde, federal, estadual e municipal. Então, devido a essas circunstâncias, nós estamos realizando essa transmissão. E nesta noite eu gostaria muito de falar sobre João, capítulo 8, versículo 21. Antes, porém, eu gostaria de ler o primeiro versículo desta noite, que se encontra no versículo 12, onde Jesus está falando para os fariseus. Versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz de vida. Gostaria de repetir parte desse versículo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois, versículo 21, 22 e 23. No 21 diz assim: Mais uma vez Jesus disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Repare o senhor que no início do versículo 12 existe ali uma palavra segue. Aqueles que me seguem. Quem me segue nunca andarão em trevas, diz a Bíblia, mas terá luz de vida. Seguir. Esse versículo revela várias coisas, mas aqui nós vemos que as pessoas seguiam Jesus por inúmeras razões, por inúmeros interesses. E os fariseus, obviamente, tinham seus interesses. Na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que havia uma grande multidão, e certamente lá havia pessoas com seus próprios interesses. Há possibilidade, obviamente, de que pessoas seguem Jesus por inúmeras razões, mas não pela correta. Há uma possibilidade, e eu gostaria de falar sobre 3 possibilidades nesta noite. Há uma possibilidade que você esteja seguindo a Cristo de uma forma errada. Como você segue a Jesus? Os fariseus, como disse, as pessoas daqueles dias, seguiam Jesus por inúmeras razões. Quando uma pessoa sofre pressões, ela pode buscar a Deus, ela pode buscar Jesus. Ou ainda, quando a pessoa passa por uma enfermidade, essa pessoa pode buscar Jesus. Ou ainda, quando ela está passando por dificuldades diversas, ela pode procurar Jesus. Ou ainda, quando a pessoa tem um aperto financeiro, ele busca Deus. Ou a pessoa, ainda por alguma razão, tem medo da morte
e busca a Deus. Nesta noite eu gostaria de perguntar-lhe: como você segue Jesus? Por que razão você segue Jesus? Se é que você segue. Você procura seguir Deus de uma maneira sincera? Você é genuíno na sua busca pelas coisas espirituais? O próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: Mateus capítulo 15, versículo 8, ele disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está muito longe de mim. A pergunta é: por que o homem muitas vezes fica decepcionado com Deus, com as coisas de Deus, com igreja, com irmãos e com várias situações? Vou lhe dizer, porque na maioria das vezes, neste seguir Deus, seguir Jesus, nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Infelizmente. E Deus quer que você o busque de uma maneira sincera, de uma maneira genuína. Então nós encontramos lá atrás na Bíblia pessoas que seguiram Jesus por inúmeras razões, mas não porque eles amavam o Senhor de maneira sincera e de maneira genuína. Deus quer que o homem o siga de maneira sincera e genuína. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus diz: Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. O que o homem busca que pode ser errado, ou que poderia ser maneiras erradas? Muitas vezes, quando o homem busca Deus da maneira errada, como um religioso apenas, uma pessoa interessada em suas situações, em resolver os seus conflitos, os seus problemas, mas nunca obtendo um relacionamento pessoal com Deus ou com o Senhor Jesus. O que ele pode esperar? Ele pode esperar dificuldades sérias, problemas sérios, desespero, insegurança, falta de confiança, falta de consolo, falta de conforto e falta de paz. Quando buscamos a Deus pelos nossos próprios interesses, o resultado é este, e não poderia ser outro. Segunda consideração que eu gostaria de fazer: há uma possibilidade que você venha a morrer nos seus pecados. Por quê? Porque a morte é certa. Todos nós vamos enfrentar a morte cedo ou tarde. E a morte vem em momentos que normalmente nós não esperamos. Nós, na maioria das vezes, não nos preparamos para ela. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, vem depois disso enfrentar o juízo. Isto é, depois da morte, o homem vai enfrentar o juízo. Todos nós temos que enfrentar a morte, agora ou mais tarde. E como disse anteriormente, a morte vem normalmente quando nós não esperamos.
Se você morrer em seus pecados, a Bíblia diz que você vai passar pela segunda morte, que é o castigo eterno para aqueles que morreram sem Jesus. E gostaria de ler um versículo bíblico para você, ou citar um versículo bíblico que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria de lembrá-los que a Bíblia diz que todo homem é pecador. E também, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: então a morte e os Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A pergunta é esta: por que morrer em seus pecados? Por que cometer essa loucura? Por que não seguir Jesus? Deus, em seu infinito amor, convida você e todos nós para seguirmos Jesus. A Bíblia diz, em Ezequiel 18:31, livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer? Gostaria de enfatizar, neste versículo, a Bíblia diz que devemos buscar um coração novo, um espírito novo. Algo tem que acontecer em nossas vidas para que tenhamos esse coração novo e esse espírito novo. E dentro de poucos minutos eu vou falar sobre isso. Mas a Bíblia diz também, no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11: digo-lhes, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer? Mude de caminho. Tome outro caminho. Siga Jesus, que é a luz do mundo. Siga a Jesus, nosso Senhor. Gostaria de dizer-lhe que Cristo pode fazer na sua vida uma grande transformação. Muitas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que no passado foram pessoas terríveis, mas algo aconteceu em suas vidas. Eles tomaram uma decisão. Eles deixaram a velha vida e passaram a seguir Jesus. Como li naquele versículo 12, quem me segue nunca andará em trevas. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz de vida. Isto que eu estou dizendo é uma transformação. Não interessa quem foi a pessoa, o que ela fazia ou o que ela deixou de fazer. Mas ela sofreu uma grande transformação, uma metamorfose aconteceu em sua vida. E a Bíblia fala sobre isso.
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que alegria, que bênção, que coisa linda. Eu já tive a alegria de presenciar situações desta natureza. Eu já vi pessoas sair da sarjeta. Eu já vi pessoas abandonarem uma vida terrível e novamente poder ter a alegria de ter até a família de volta. Por quê? Porque ficou evidente que aquela pessoa foi transformada pelo poder de Deus, foi transformada por Cristo. Ela nasceu de novo, ela nasceu do Espírito. Eu pude acompanhar pessoas que um dia foram transformadas. E o que acontece numa família como essa? A esposa ganha um novo marido, o marido transformado pelo poder de Deus. Os filhos ganham um novo pai, um pai transformado, lavado no sangue do Cordeiro, salvo, com novos propósitos de vida, novos alvos, desejos completamente diferentes, desejosos, sim, de seguir a Jesus. A palavra de Deus deixa isto muito claro para nós. Gostaria de lembrá-lo. Deus está pronto para nos perdoar e nos purificar. Não interessa o tipo de vida que a pessoa levou. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de lembrar que hoje há pessoas, mesmo dentro das igrejas, no convívio com outros cristãos, que ainda, infelizmente, não têm o privilégio de se relacionar com Jesus Cristo, de seguir Jesus Cristo em todo o tempo. São religiosos, mas que, infelizmente, ainda não tiveram esta experiência. Já vi muitas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, mas quando ouviram, aceitaram. Tiveram suas vidas completamente transformadas pelo poder de Deus. Há uma coisa, que é a terceira consideração que eu gostaria de compartilhar com você. Uma coisa que o Senhor, todos podem ter certeza, se você morrer em seus pecados, você estará perdido eternamente. Mais ainda, separado de Cristo. Por isso, Jesus disse, lá em João 8:21, vocês não podem vir para onde eu vou. Do que Jesus estava falando? De quem Jesus estava falando? Obviamente, Jesus estava falando do Pai Celestial, seu Pai, Deus. Ele também estava falando dos céus. Para onde eu vou, você não pode ir. Ele estava se dirigindo aos fariseus. Mais ainda, porque a santidade de Deus faz com que isso seja impossível. A Bíblia diz que só aqueles que nasceram de novo, que receberam Jesus Cristo como Salvador pessoal e Senhor de suas vidas em seus corações,
e que foram transformados, que foram lavados no sangue do Cordeiro, têm este direito. Jesus disse: para onde eu vou, vós não poderão ir. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus é justo. Segundo, Deus vai fazer justiça. E terceiro, ele fará um julgamento justo. Deus não muda. Quem precisa mudar sou eu. É você. Nós precisamos de seguir Jesus. Nós precisamos de ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo, sincero, aonde nós abrimos os nossos corações para Deus. Não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu estou falando de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é muito clara. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Agora lembre-se, Jesus disse: eu não vim para julgar, mas vim para salvar. Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar. E ele mesmo disse, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Gostaria de lembrar a todos, Jesus é o Filho de Deus. E Deus enviou o seu único Filho para morrer numa cruz, por você e por mim. Em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo que era necessário ser feito por Deus, ele fez. Aquilo que deveria ser necessário ser feito por Jesus, Jesus também fez. Jesus tomou o meu pecado e o seu pecado naquela cruz. Tomou sobre si os nossos pecados. Morreu em seu lugar, morreu em meu lugar. Seu sangue foi derramado em favor de muitos, a Bíblia diz. Gostaria de lembrar que, tanto para um como para outro, pertencendo à igreja ou não, todos nós, sem nenhuma exceção, necessitamos de ter um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus fala: seguir. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andarás em trevas. Jesus disse no versículo 12 do capítulo 8, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que bênção! Que bênção! Isso é o que Deus tem para todos nós. Não apenas para alguns, mas para todos nós. A Bíblia diz também, em Efésios capítulo 2, versículo 8,
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé. É pela fé que o homem é salvo. O que eu e você temos que fazer? O que as pessoas devem fazer? Abrir completamente suas vidas para Jesus. Abrir completamente o seu coração para Jesus. E pela fé, recebê-lo como Salvador e Senhor. Receber o Filho de Deus em sua vida. E tenho certeza absoluta que você passará por uma grande transformação, por uma conversão. Certamente, Deus estará abençoando a sua vida. Gostaria de orar por cada um de vocês. Lembre-se, qualquer pergunta, você pode enviar a sua pergunta e nós estaremos respondendo. Que Deus os abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Oremos por nossa nação. Esta é a nossa responsabilidade nesse momento. Que Deus os abençoe.